tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Não há nada mais vergonhoso do que alguém ser honrado pela fama dos antepassados e não pelo merecimento próprio. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. O castigo dos bons que não fazem política é ser governados pelos maus. O começo é a parte mais difícil do trabalho. Tenho irmãos, pai, mas não tenho mãe. Quem não tem mãe, não tem família. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas, a sabedoria que é um bem, a ignorância que é um mal. A harmonia se obtém pela virtude. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. São filósofos verdadeiros aqueles que gostam de contemplar a verdade. Devemos prosperar por merecimento, não por proteção. O amor é filho da pobreza e da riqueza, da pobreza, porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. Calarei os maldizentes continuando a viver bem, eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos, o homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. O livro é um mestre que fala mais que não responde. Os estados só têm chance de serem felizes se os filósofos forem reis ou se os reis passarem a ser filósofos. São filósofos aqueles capazes de atingir o que sempre existe de maneira imutável. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. A paz do coração é o paraíso dos homens. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Vivemos no mundo do irreal onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. O que mais importa não é viver, mas viver bem. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Por vítimas de agressão, entendo aqueles que mudam de opinião pelo pesar ou pela dor. Por vítimas de doença, entendo aqueles que mudam de opinião seduzidos pelo prazer ou aterrorizados pelo medo. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus, por meio de súplicas e orações. A necessidade que é a mãe da invenção. Nunca desencoraje ninguém que continuamente faz progresso, não importa quão devagar. Cometer injustiças é pior que sofrê-las. Amor, uma perigosa doença mental. O que não se tem, o que não se é, aquilo de que se carece, esses são os objetos do desejo e do amor. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. O princípio é a metade do tudo. Julgareis em vão da grandeza a vossa alma se não fazeis crescer em virtude. Se não encontras alegria nesta terra, procura a irmão para além das estrelas. Aprender é mudar posturas. A procriação e o nascimento são coisas imortais num ser mortal. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar.
A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. Só os mortos conhecem o fim da guerra. Se, na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. De todos os animais selvagens, o menino é o mais incontrolável. A matemática é a honra do espírito humano. Devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. Deves temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. O que ama é, de certa maneira, mais divino que o objeto amado, pois possui em si divindade, é possuído por um Deus. Quem critica a injustiça fala não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. E é mau aquele amante popular, que ama o corpo mais do que a alma, pois não é constante, por amar um objeto que também não é constante. É possível descobrir mais sobre uma pessoa numa hora de brincadeira do que num ano de conversa. Teme a velhice, porque ela nunca vem só. Deus é verdade, e a luz é a sua sombra. Lembrai-vos que é necessário a benevolência dos homens para o sucesso dos negócios. O belo é o esplendor da verdade. Mais contrária é a fortuna ao homem a quem não deixa gozar o que possui, do que ao homem a quem nega quanto ele lhe pede. Um grão de filosofia dispõe ao ateísmo, muita filosofia reconduz à religião. A quem poderá ser aprazível uma cidade, se não lhe agradam as leis? Obrigado por assistir até aqui. Ajude mais pessoas a consumir esse tipo de conteúdo informativo. Compartilhe, deixe seu like e comente se gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo.